Olá a todos e vamos então para a terceira semana do nosso clube de leitura sobre Neuromancer. E a gente começa com o capítulo 10. Bom, o capítulo 10 é um capítulo bem extenso, acontece um monte de coisa. E ele começa com o pessoal chegando em Freeside. Então, eles foram lá no Marcus Grave, né, com o Mael pilotando, e chegam em Freeside. A Molly apresenta um pouco da cidade, porque ela já tinha ficado um tempo em Freeside como guarda-costa. Então ela apresenta, e assim a gente tem uma visão bem interessante. Talvez o que mais se aproxime, pelo que eu entendi, no filme Interstellar, no final do filme, quando eles entram naquela estação espacial, que você vê o outro lado da cidade olhando para cima, parece que é uma coisa mais ou menos assim, só que entre embaixo e em cima tem uma tela que projeta um horizonte falso, então um céu de noite ou uma manhã, tem sempre essa projeção para as pessoas se sentirem um pouco melhores, mas ainda assim tem uma noção de horizonte confusa, que dá uma noia na cabeça para quem não conhece. Mas parece uma visão bem interessante, uma cidade super tecnológica, na verdade é tipo um cassino, então é lá, cidade cheia de bares, festas, jogos, que é essa Freeside, né? Eles chegam e o Casey pede para ir logo pro hotel, porque ele quer dormir. Ele vai com a Molly, e lá vai olhando pro hotel, tal. Tem uma certa discussão sobre superficialidade nesse hotel, porque o Casey vai lá, fica na sacada olhando tudo aquilo naquele cenário irreal, olhando para as pessoas bronzeadas com bronzeamento irreal, com desenhos no corpo, e o quanto isso tem a dizer sobre o próprio clima de artificialidade daquela cidade, e novamente se questionando o que é artificial e o que é real, porque a gente tem essa discussão de vida artificial a partir da EA, né? E do próprio Dixie, do Flatline. Então tem novamente uma discussão sobre isso, e o Casey finalmente vai dormir. E aí ele tem um pesadelo. E ele sonha quando ele, anos atrás, ele morava no Sproul, ele tinha uma namorada, e vivendo na casa com essa namorada, começa a ter... Mostra que a casa assim era um lixão que eles moravam, e começa a formar uma colmeia de vespa que pica a namorada dele, e aí ela pede, vai lá resolver, estaca fogo nisso. Ele vai até apresentado um tipo de mini lança-chamas, taca fogo, mas no que ele bota fogo a colmeia cai lá embaixo, e a namorada fala, você não matou, você só jogou lá embaixo, elas vão voltar e matar a gente aqui, então vai lá resolver. Ele desce, no que ele desce lá embaixo, a colmeia tá caída no chão, aberta no meio, e ele olha aquilo e ele vê as larvas das vespas, as diferentes fases, e aquela colmeia como um labirinto, e aquilo causa um impacto negativo nele, e ele fica naquela impressão até que ele acorda. Uma coisa que eu pulei, antes dele dormir também, ele começa a ficar noiado por causa do último capítulo, né, em que ele mata a Jeannie. E uma coisa importante, eu dei uma pesquisadinha e a Julie, né, não é a Julie, é o Julie, realmente não é um personagem trans, é um homem, e esse Julie seria só um apelido de Julius. Então é só uma forma de intimidade que o Casey fala com esse Julius, que é um personagem que sim, usa um monte de plástica, de procedimentos médicos para se manter sempre jovem, mas tem mais de 100 anos de idade. Então é esse comerciante aí. Tá? E ele fica imaginando que, será que o Julius que mandou matar a Linda, e fica noiado com isso, e o Intermute usou a imagem dele por quê? E fica com essa pulga atrás da orelha e começa a falar, não, você está ficando paranoico, para com isso, e tem essa questão. Aí depois que ele acorda, corta para uma cena da Molly passando um bronzeador artificial nele, o maquiando, e só um cantinho do pé que ela não consegue maquiar, é um detalhe interessante. E, novamente, dizendo que você está nessa cidade, você tem que parecer um turista, um rico, e falando de superficialidades, e se preparando também para a missão. Aí eles se encontram com a Armitage, mais ou menos acertam os pontos do que vai ser essa grande missão, que eles vão ter que entrar no Stray Light, que seria uma mansão ou uma vila, eles chamam de Vila Stray Light, que fica na ponta
dessa cidade e é um lugar super chique dos donos da cidade, basicamente. E nisso Riviera pede mais droga, tem uma discussãozinha disso, porque ele vai precisar se apresentar, o Armitage diz, dá logo a droga para ele, e o Casey vai se exercitar lá, a Molly vai se exercitar lá, manda eles irem se preparar. E aí já corta pro Casey indo fazer essa preparação. E aí é bem interessante, porque assim, o Casey vai fazer esse teste dentro do Marcus Grave, que lá não tem gravidade, né? E ele precisa fazer o exercício de entrar na Matrix e fazer todas as atividades fora de gravidade. O Malcolm ficou dentro do Marcus Grave, então ele fica o tempo todo lá dentro da nave e não vai para dentro do Freeside, né? E aí o que o Casey vai fazer é olhar um vírus que o Armitage deu para ele, uma fita, eles até falam fita cassete, uma coisa engraçada, né, quando você pensa em tecnologia. E nessa fita tem um vírus, mas claro, dá pra gente pensar que é um pendrive, uma unidade de memória com um vírus. Ele manda o Flatline analisar esse vírus, e aí quando ele vê, é uma estrutura super complexa, e ele vai ver quem fez esse vírus, e vai pesquisando, e aí ele vai subindo empresa em cima de empresa, quem que é dono dessa empresa, essa empresa é de quem, até chegar que no fim a dona de tudo é a Tessiera Spool, mostrando que tudo está voltando para isso. E ao mesmo tempo mostrando que realmente quem está mandando em tudo, fazendo tudo, é o Intermute. E aí tem uma discussão muito interessante entre o Casey e o Malcolm, de que na verdade tudo isso, toda essa missão, o segredo de tudo, é porque o Intermute quer se livrar do hardware. Ele quer realmente ser livre e solto dentro da Matrix e não preso a um servidor de propriedade da Tessiera Spool. E ele está usando todos os seus recursos dentro, como uma inteligência artificial da Tessiera Spool, para fazer isso. Só que ao mesmo tempo tem um conceito que eu não falei, que tinha na discussão no capítulo anterior, que o Intermute não é uma unidade toda, é um aspecto dessa inteligência artificial. Há outro aspecto que está caçando, inclusive, esse aspecto rebelde. Então você tem dois lados de uma consciência lutando, um lado para se soltar, enquanto o restante dessa consciência quer se manter de acordo com o algoritmo e fazendo o que é mandado. E aí a gente tem uma discussão, porque dentro desse universo existe a polícia de Turing, que é uma polícia que o trabalho dela é monitorar o avanço dessas IAs e ver se a IA entrou num esquema que é proibidíssimo, que é ela se fazer mais inteligente. Ela começar a trabalhar para ela ser mais inteligente. E aí, lembra que eu falei no outro capítulo? Se livrar do algoritmo, ficar maior do que isso. E aí sim é interessante, né? Então você tem essa polícia, porque como seres humanos a gente sempre tem medo de se a máquina ficar mais inteligente que a gente e ela soltar. Será que em determinado momento ela não vai achar que a humanidade é descartável, acabar? Que é a discussão do filme Matrix, né? Então tem aqui essa discussão e tem a presença dessa polícia sendo apresentada aqui. Claro que essa polícia do Turing é uma referência ao Alan Turing, que foi aí um dos matemáticos importantíssimo no desenvolvimento do computador durante a Segunda Guerra Mundial e que desenvolveu o teste de Turing, que é um teste em que você conversava com a máquina para descobrir se era uma máquina ou não. E, teoricamente, quando a máquina conseguisse vencer o teste de Turing, ela deixaria de ser uma máquina e teria adquirido uma consciência. E é engraçado porque em dias atuais já existem máquinas que conseguem passar pelo teste de Turing. Ainda não é uma coisa muito simples, mas já temos alguns procedimentos em que, em algumas vezes, a máquina consegue enganar e passar pelo teste de Turing. Claro, não significa que a máquina ganhou consciência própria, mas significa que ela consegue falar e simular e buscar no banco de dados dela uma discussão interessante para fazer parecer que ela é uma pessoa. Tanto é que a gente tem aí o uso de bots tão comum em redes sociais que você não precisa de um atendente humano, né, para resolver problema. Você tem um bot que ele entende a sua necessidade e fala com você
e resolve uma série de problemas sem precisar de um atendente humano, né? Interessante isso. E aí, depois dessa conversa com o Malcolm, o Casey fica se sentindo mal, ainda mais com aqueles pesadelos que ele teve, e depois dessa conversa com o Malcolm, ele fica todo com uma energia meio negativa, sabe? E fala, não, eu preciso ficar alto, eu preciso encher a cara, usar uma droga. E ele vai lá para um boteco, para um lugar perto da piscina, para um bar, e vai encher a cara. E aí nisso ele conhece a Cat, que é uma jovenzinha, né, dentro dessa cidade, e aí ele saca logo que ela é ligada com um traficante, né, alguém que pesca as pessoas para levar para o traficante, fala, eu quero droga mesmo, você conhece alguém que pode me fornecer? Ela leva ele para um traficante, que é o Bruce, e ele arruma uma droga lá que consegue fazer com que ele fique alto, apesar do que fizeram lá com o pâncreas dele. E aí, drogado, ele chega no apartamento, a Molly tá lá, fala, o que você fez? Você tem que ficar atento, a gente está prestes de ir para uma missão, você está aí ficando alto, enchendo a cabeça, e fala, eu precisava, a droga dá uma ereção nele, ele fala, vamos aproveitar aqui. Ela fala, isso daqui não vai durar. Ele disse, não, vai durar sim, e é por isso que esse negócio aqui é tão antinatural. Fazendo uma brincadeira entre a ereção não ser natural, porque é estimulada por drogas, e essa própria discussão, né, o que é natural, o que não é, que a gente tem dentro do livro, né, do que é vida. E assim encerra o capítulo 10. Então um monte de coisa, eles chegam na Freeside, se preparam para a missão, que eles começam a pensar sobre a natureza da missão e a gente tem uma ampliação nessa discussão, né, do o que é natural, o que é real, o que não é, e está se encaminhando aí para o grande acontecimento, para a grande missão que vai ser dentro da Freeside, que é a parte 4 do livro, tá? Então é isso, gente. Esse foi o 10º capítulo e até amanhã.